Olá, Bonjour, mes amis. Que Deus C'est pour bon Dieu bénir nous toutes. E que o Pour laisser cet esprit, de bon Deus Dieu, venha venir diriger na na lecture, meditação da sua dans la palavra, parole, para que pour nós nous tenhamos gagner consciência da vontade volonté dele para cada pour um nous de chaque. nós. A Volonté vontade li, de bon Dieu, Deus é a c'est vontade volonté, do reino royaume de bon Deus. Dieu. É a C'est ordem, commandement, a c'est discipline. de Bon Deus Dieu dentro en de dedans nós. nous. Quando Les nós nous abraçamos embrasser a discipline divina, qui finit, quando les nós nous seguimos, suivre, obedecemos a la palavra parole, de bon Dieu, Deus, nós nous- estamos nos mettez submetendo ao royaume reino de bon Deus. Dieu. Por outro On l'autre lado, bord, quando les nós nous rejeitamos obéir obedecer a la palavra parole, de bon Deus, Dieu, com nous avons confiance, certeza nós nous vamos pral obedecer a palavra la parole do diabo Satan, ou ou indiretamente directement, a palavra parole, dos nossos pensez-nous pensamentos, nossos que nous corações, das nossas consciência, consciências, que e indiretamente directement, a vontade volonté de Deus. Satan. Bem, Bien, eu queria mais voulez, que você pourtant, entendesse. Isso é muito ça bon legal. en pile. Entendesse Entender uma um bagaille. coisa. E isso Ça- está claro clair na palavra dans la de parole Deus, bon nós Dieu. vamos ver. Ou Ou você, soit ou même, ou ou eu, moi-même, ou ou nós, obedecemos a palavra parole de bon Dieu. Deus e, Exatamente, obviamente, estamos nous à inseridos no reino le de royaume bon Deus, Dieu, quando les nous obedecemos obéir a sua la palavra, parole, a sua la voz, voix, ou ou nós nous obedecemos obéir a voz do voix diabo, Satan, ou ou nous a voz voix do coração que indiretamente indiretamente ouve a voz voix do diabo. Satan. Então, Eh bien, é assim, c'est comme ça. não tem Pas escapatória, de não pas de tem critique, dúvida do meio. pas de sentir en mi-temps. Ou a Ou nous gente obedece obéir a voz de voix bon Deus Dieu, diretamente directement da sua la palavra, parole, ou nós nous obedecemos a voz voix do diabo, Satan, que muitas en das pile fois, vezes indirectement, indiretamente é a voz do coração. vraquer. Eh Então, bien, isso ça- é ça claro, é bem ça claro bien clair, aqui na dans Sagrada la parole bon Dieu Escritura. sacrée. Veja Regardez só bien, o que qui ça Seigneur Jésus-Christ dit. Presta Faites atenção. attention. Jesus Jesus disse dit para os para os judeus, judeus, fariseus, a fariseu, os a religião, religiosos, os que se Eu achavam pensei, nous santos, serons saints. ele Il dit disse comme ça, assim, olha regardez só, bien. se eu Si moi, expulso pour chercher mauvais os esprit, demônios mauvais esprit, pelo pour l'esprit Espírito de bon Dieu, Deus, logo rapide, é chegado river, a voir, vós o reino royaume de bon Deus. Dieu, Quer ça dizer, veut dire, se eu si moi-même, expulso je suis mauvais esprit, pelo pour Espírito l'esprit bon de Dieu, Deus, disse Jesus. du Seigneur Jésus-Christ dit, Então eh é bien, chegado river a vocês avec vous-même, o reino. royaume bon Dieu. Não Não, ça veut dire significa que Ou vocês même, ou entraram entrer no dans le royaume reino, bon Dieu. Pour qui ça? o reino, Royaume, ou au melhor, milieu, o diabo, Satan, o demônio, mauvais esprit, os espíritos l'esprit imundos mauvais monde, foram expulsos. faut à le pousser. Nous Entende? entendez? Então, a Eh bien, pessoa, mon por ça, un exemplo, exemple, chega na viver igreja e ela Lui-même, está il possuída poursuit por uma uma legião religião, de mauvais demônios, ou esprit. mesmo que seja mais demônio. c'est le mauvais esprit. A vida La dela vie, é uma vida on la vie qui estragada. gâtée. Então Eh ela bien, recebe recevoir a libération, O pastor, pasteur, o servo un de serviteur Deus, bon Dieu, na dans unção l'option, do le Espírito Santo, Saint-Esprit, expulsa chercher os mauvais demônios esprit da vida dans la vie dela, pâle. ou o Au demônio mauvais da esprit vida. dans la vie pâle. Eh Então, bien, isso ça veut dire significa que o royaume, reino dos mauvais demônios esprit, saiu sorti de dentro en dedans dela. par lui. Ela está Il livre. délivré, Ela foi il recevait la curada, ela guérison, foi il liberta. liberté.
ela foi li liberta liberté dos vícios. dans Porque vice. os demônios Mauvais que esprit qui fait faziam, ça. né, usarem Faire drogas, utiliser les doigts, beber, etc., etc. Eh Então, bien, ela está il livre. est livré. Quer Ça veut dizer, dire, isso significa que o o reino royaume, de bon Deus Dieu, chegou rivé até jusqu'à Babel ela. même. Mas não Não só ça veut significa dire, dizer que o royaume, reino de bon Deus Dieu, já déjà se planté implantou dans la vie pâle. O reino de Royaume, Deus bon Dieu, chegou rivé até jusqu'à ela. Babel même. Por Par exemplo, exemple, agora Kounia mesmo, même, nesse dans le moment momento, ça, quando nós les nous cantamos, prêcher, ensinamos montrer a la parole, de bon Deus, Dieu, o reino royaume, de bon Deus é Dieu, chegado rivé até jusqu'à Babel, ou você même, que me qui ouve. t'en moi. Eu estou M'a falando parlé, do reino de royaume, bon Deus. Dieu. Então, quando Mais les nós nous ensinamos montrer sobre o reino ce royaume, de bon Deus, Dieu, e você ou même, está ou interessado em intéressé pour saber, connaître, eh então, bien, o reino de royaume, Deus bon é Dieu, chegado rivé até jusqu'à você. vous même. Você tem Besoin conhecimento de connaître dele. lui-même. Mas Mais, não ça veut dire, significa, isso não ça veut dire, significa que você ou même, entrou ou no entrer reino dans le de royaume, bon Deus. Dieu. Non. Porque a Pour que ça entrada entre no dans le reino royaume, bon de Dieu, Deus não depende não depende apenas de de ser expulso de chercher os espíritos l'esprit, le imundos monde, que ali estão côté le nas théâtre, pessoas. dans le monde ça. É Et preciso nous que besoin elas lui-même também queiram voulait entrar no entrer reino dans le royaume, de bon Deus. Dieu. Pour Porque qu'il ça se lui-même, a moun ça, pessoa está il livre délivrer dos dans mauvais demônios esprit, no seu dans corpo, corps li. mas Mais, a sua pensez mente li, ainda jusqu'à maintenant, segue suivre a sua volonté vontade, par li, as suas consciência, cobiças do seu que é o coração, os desejos do seu décider que é coração. o, eh Então, bien, ela continuer continua sendo parceira, parcelle, aliada, allié, associada associé, ao reino do royaume dans inferno, l'enfer, porque ça veut dire, o mauvais demônio esprit saiu sorti dali, dans la ville, mas mais ela il continuait continua indiretamente directement servindo servir ao Espírito avec l'esprit le monde, porque pour qu'il ça, ela quer fazer il veut faire a vontade volonté dele. par lui. Eh Então, bien, é c'est assim. comme ça. Presta Fais atenção. attention. Você Ou même, foi ou délivré livre dos dans mauvais demônios. esprit. É o que muito acontece Ça arrive dentro en da pile Igreja dans l'église universelle royaume mondial. Você foi Ou livre délivré dos dans les demônios. mauvais esprits. E quando os Les mauvais demônios esprits sortis saíram da sua dans la vida, vie, do seu dans le corpo, corps, o que acontece ça arrive demais. en pile. Saíram, os Sorti, demônios les saíram do corpo da sortis pessoa. dans mon ça. Então Eh o bien, corpo da pessoa les ficou moun ça a été livre. délivré, nettoyé. Mas não ça veut dire significa que o O reino royaume de bon Deus Dieu se instalou installé ali naquele dans quoi corpo. ça? Não, Non, o corpo qu'on dela parle, está limpo. nettoyé. Ela não usa mais Il va dire drogas, les se ela doigts, bebia, não bebe se mais. lembra para branco, Enfim, enfin. se ela se Se fait prostituir, não vai se prostituer, il prostituir va prostituer mais, encore. porque ela não tem mais essa Il va avoir volonté vontade. pour Porque qu'il o ça, Espírito laisse le monde a induzia diriger, a fazer. faire ça. Mas Mais, isso não não significa ça veut dire dizer que o Espírito l'esprit, le monde, deixou quitter, de influenciá-la para continuar servindo-o. pour qu'il ça, lui, tem a sua il própria dit pas volonté par vontade, lui, a vontade do seu volonté coração, qu'elle as est, vontades volonté do seu qu'elle est, coração. E se c'est ela lui-même, não quer parler, ouvir tender, e obedecer obéir, a voz de voir Deus, bon Dieu, a palavra de Deus, la parole bon Dieu, então, eh bien, ela lui-même, pode não capable, estar com o avec demônio, mauvais esprit, mas mais vai estar il va influenciada influencer pelo pour mauvais demônio esprit, para fazer pour o que o faire demônio mauvais quer. esprit voulait. E isso é o Ça, que mais il acontece. s'est arrivé. As Mon pessoas ça, são il est délivré, il est libertas liberté, das suas mazelas, demoiselle, mas mais a vontade volonté, do mal, do reino royaume, das dans le fait trevas, noir, do reino royaume, deste dans le mundo, monde, prevalece prevalecer dentro dans les dela. derniers. Eu vou, aliás, Parfois, é Jesus que dá um Jésus qui va exemplo l'exemple disso. dans ça. Ele dá um Il va exemplo exemple muito claro bien clair, a respeito avec respect. disso. Ele diz que Il quando dit, o espírito l'esprit imundo le sai monde sorti, do non homem, garçon, anda por marcher, lugares áridos, marcher loin, buscando chercher, repouso. côté pour le poser. Quer Ça dizer, veut dire, quando o espírito l'esprit le monde, deixa quitter, o corpo colle, da moun sa, pessoa, ele deixa de quitter, ter repouso, côté pour le poser. de
Côté le reposer. no corpo da Dans le monde pessoa, ça. do ser Dans le humano, monde. que não Qui pas obedece à obéir palavra de la Deus. parole bon Dieu. Então, Eh quando o bien, espírito imundo l'esprit, les sai do monstres sortis homem, dans garçon, anda por marcher lugares côté qui áridos, lui, buscando chercher repouso, côté pour quer dizer, reposer. buscando on outro cherche l'autre corps para fazer pour morada. caractériser. E não Non, o il encontra. pas rencontré. Eh Então, bien, il diz, dit, voltarei retourner para a minha la casa. caille, Quer ça veut dizer, dire, o demônio, mauvais o esprit, espírito l'esprit les imundo, mondes, il considera considérait aquele que ça saiu qui sortit a primeira première vez, fois, ele il diz, dit, ele il considera que considérait aquele comme corpo ça, é et dele, par lui, pertence a il ele. est conscience Tá avec escrito. lui. Jesus disse, Jésus dit, voltarei, retournez, demônio mauvais esprit falando, dit, parlez, voltarei para a retournez minha la casa, caille, de onde côté saí, moi sorti, e voltando, retourner, acha a moi cherche casa moi caille, desocupada, qui s'occupait, qui varrida, parlait, adornada. à donner. Quer Ça veut dizer, dire, a casa está limpa, car la nettoyer, a pessoa está Moun sa curada, retira a guérison, liberta liberté dos na vie. vícios. A Moun pessoa sa agora está gen conscience consciente da sua dans la vida, ville, da sua dans liberdade, la vérité, que Deus lhe moun Dieu te deu. bali. Então, Eh o bien, que ele qui ça lui diz, dit? demônio, Mauvais espírito esprit, imundo? mauvais esprit des bons. Eh Então, bien, ele leva, lever, ele il peut vai aller, e leva lever consigo avec lui outros l'autre 7 sept espíritos piores piores do que qui ele. passe lui-même. Veja só, Regardez bien, aquele que ça qui saiu, sortit, deixou quitter, o corpo da como pessoa ça, limpo, il varrido, balait, ornamentado. limité. Mas Mais ele il vai e balait, chama outros cherchons l'autre, 7 piores sept do que ele. pires, passe E lui, et entrando, bien, entrer, habitam habiter ali. là. E o último, Dernière, ou os au últimos dernier, atos a- desse dans garçon homem ça, são c'est piores pire do que os que passe primeiros. premier. yo. Quer dizer, Ça a veut dire, moun pessoa ça, fica rete plus pior, mal, 8 vezes mais 8 fois plus raide do que que ela lui-même, era antes. comme il était avant. Então, Eh bien, se si ela lui-même, era viciada, vicié, suponhamos, apenas apenas no álcool, non, agora é il viciada vicié, nas na drogas, droga, é viciada vicié nos na jogos jouette, de azar. azar, Agora punhal, é viciada vicié, em mulher, na é femme, viciada em no homem, garçon, é viciada vicié, nisso, na viciada. ça, Enfim, enfin, são 8 c'est 8 espíritos l'esprit que atuam ali qui là, no qui limitait comme ça corpo par dela lui, para pour faire fazerem a volonté vontade do du diabo, a Satan, vontade volonté, do reino royaume, das fait trevas, noir, a vontade volonté, do reino royaume deste dans le mundo. monde. Quer Ça veut dire, dizer que a mundo pessoa, ça, o estado daquela dans le monde pessoa ça, se torna retourner 8 vezes 8 fois pior plus do raide que era que quand on était antes. avant. Avant, Havia vini espírito l'esprit imundo, le monde. e a coisa já Bagay era là déjà feia. c'est mal. Agora, Kounya, depois après, que foi expulso yo cherché do mauvais demônio, esprit, a pessoa moun ça, ficou recevoir curada, liberta, guéri, liberté, ela tem besoin que décider a quem qui ça servir. qui a servi, Se vai si va servir à bon Deus Dieu, que libertou qui liberté, do primeiro dans le premier demônio, l'esprit, ou ou ela soit, se vai se il va servir servir dos seus desejos décide quoi pessoais, parler. do seu Kelly. coração. Porque Pour qu'il se sache lui-même, ela não pas deixar, quitter, não pas deixar quitter, de servir servir ao seu avec coração, ele, as suas conscience cobiças li, pessoais, lui-même, conscience parle, indiretamente indirectement, ela vai il peut estar aller servindo, servir, va fazendo faire a vontade volonté, do mal, mal, dos espíritos l'esprit, imundos. le monde. Quer Ça veut dizer, dire, ela continue continua a vivendo no reino dans le do royaume, mal, mal, no reino das dans le trevas, royaume fait noir, no reino desse dans le royaume mundo. dans le monde. É por Et isso peut-être que ça, Seigneur Jesus Jésus-Christ disse, dit, se eu si me expulso cherchez os mauvais demônios esprit, pelo Espírito pour l'esprit, Santo, le Saint-Esprit bon Dieu, Deus, logo rapide, é chegar, river, logo, rapide, imediatamente chegar river, até você, jusqu'à là ou même, o reino royaume de bon Deus. Dieu. Mas Mais isso ça, não ça veut dire, significa que o reino royaume de bon Deus Dieu vai ser va implantado planter dentro dans da le monde pessoa. ça. Eu Moi entendo, eu entendez, creio moi quoi, que o mal, Mal. ele chega. river,
e se instala installé na vida dans la da vie moun sa, pessoa sem a si pessoa moun sa, querer. li kwe, Porque Por que ça? ela está li délivrer, para pour fazer faire a volonté vontade do qu'elle coração dos espíritos. l'esprit le monde, Os espíritos l'esprit, do reino dans le das royaume de fait trevas noir, induzem o diriger qu'elle coração a querer voulait, almejar alléger, ça aquilo qui que o mundo le monde oferece, offre, que o reino do dans mal le royaume oferece. le mal. E ela, Lui-même, obviamente, exactement, estará a servindo servi ao reino royaume do mal, mal, porque pour qui ela ça, aceita l'accepter, satisfação satisfait pessoal. lui-même. Mais, é muito importante ça est important que você pour même, entenda, ou tendez, muito important en pile, que o reino de royaume Deus bon é Dieu, chegado privé, na vida dans la das vie, pessoas moun sa yo, que o Senhor, Seigneur Jésus-Christ, expulsa os cherchez demônios, mauvais esprit. ou os servos Mon serviteur par lui. fazem isso. Quantas e quantas Combien pessoas monde nós liberté, libertamos dos espíritos l'esprit, le monde, ficaram de recevoir curados, ficaram guéri, de libertos, liberté, curados de suas guéri dans enfermidades, finité, curadas de seus guéri vícios, dans la conscience, curadas dos guéri seus vazios, dans la vidéo, na dans alma. l'amiot, Enfim, enfin, foram de curadas recevoir guérison 100%. 100%. Mas, Pour qui ça? Elas não entraram no reino royaume de bon Deus, Dieu, quer ça dizer, veut dire, não pas decidiram décider, obedecer, obéir, se submeter, meter, se sujeitar à voz de bon Deus, Dieu, a voz voir da la palavra parole, de bon Deus. Dieu. Então, elas ficaram vazias. E é óbvio exactement, que o estado daquela on criatura ça, vai pour aller se tornar retourner plus pior mal, do que o comment t'es anteriormente. avant. Pour qui ça? Aquele espírito Parce que l'esprit primário, mal, aquele primeiro espírito premier que l'esprit estava na qui vida est dans la dela, vie pâle, foi removido. par le mauvais, Foi le removido. mauvais. E Eh então, bien, se o si reino, royaume, se ela não si pas entregou délivré, a sua la vida ville, ao rei royaume, dos reis, ao no Senhor, Seigneur, o reino royaume de bon Deus, Dieu, o Senhor, Seigneur, o le Espírito Saint-Esprit Santo, bon Dieu, se ela não si encheu pas plein, o seu ser conscience do li, Espírito le Saint-Esprit Santo, bon Dieu, recebeu o recevoir batismo baptême dans do le Espírito Saint-Esprit Santo, bon Dieu, então eh o bien, corpo dela está corps livre, délivré, está curado, guéri, mas mais está aberto. li ouvert. É como eles Mesmo já lhe dizem dit, no Espiritismo, l'esprit, corpo corps aberto. ouvert. Você já deve Vous devez ouvir entendre falar parler disso, ça. corpo Corps ouvert. aberto. E fulano tem Inter- um corpo inter- aberto. tem um corps ouvert, Quer ça dizer, veut dire, aberto ouvert para pour receber recevoir outros espíritos. l'autre esprit. Então, Eh bien, é isso c'est que ça qui acontece. arrivait. Então, Eh bien, no primeiro dans momento, le premier a moment, pessoa fica vous avez été livre. délivré, E por alguns dias, bonjour, ela fica, liberté, ela vive, ils vivent la digamos, vie, um pedacinho do morceau céu dans le aqui ciel, na qui sur la terre. Mas, Mais, se elas não se si pas sujeitaram sujeté ao au reino royaume, de bon Deus, Dieu, ao reino royaume, do le Espírito Saint-Esprit, Santo, bon Dieu, a voz de voir, Deus, bon Dieu, se elas não si pas entraram entrer no dans le reino royaume, de bon Dieu, Deus, porque pour qui ça, a entrada entrer no dans le reino royaume, bon de Deus Dieu, depende dépend de cada no chá. um. Cada um No é chá. que tem que Qui pour entrar. entrer, Jesus não Jésus disse, dit, buscai chercher primeiro premier o reino royaume de bon Deus. Dieu. Ça veut dire, O reino de royaume Deus bon não Dieu se instala pas installé em nossas dans la vie, vidas nous, porque pour qui ça, simplesmente queremos. nous Eu voulons quero o reino o royaume de de Deus. Deus. Não. Você tem O que besoin buscar, chercher, você tem o que besoin fazer faire, o seu force, esforço. Fazer a faire sua a parte parte. Você tem que o besoin querer. voulait, Você tem que besoin desejar, décider, você tem que o besoin lutar voulait para pour entrar no entrer reino dans o de royaume Deus. de Dieu. Ele está Il est disponible. a porta Porta está ouverte aberta para pour nous todos. tous. Mas nem Mais c'est pas todos realmente exactement, manifester a vontade volonté de querer, par lui. porque Pour qui não ça, querem il parlait abrir mão ouvertement do reino dans le royaume do dans le mundo, monde. que indiretamente Indiretamente, é o reino Le royaume, de Satan. Entendeu? Nous tendez, mes amis, E eu. amigos. Eh Então, bien, por isso écoutez você ça, vê, ouais, e eu vou dar uma vous parlez, umedecida aqui no vous parlez gogó, tout de suite dans le caméra, senão não vou conseguir pas qu'à plus. falar. Clair. Veja Regardez bem, bien. Jesus J'ai explica expliqué, isso que eu estou ça m'a falando parlé, com clareza, clair. mas às vezes a pessoa Dans le não monde, ça m'a entende. attendu. Ele diz, quando o L'esprit, le monde, deixa o qui était un homem, garçon, o espírito l'esprit, imundo, le monde, que é expulso, qui cherchait, esse espírito anda por l'esprit lugares entré, áridos, buscando il cherche un côté repouso, pour poser, e não il va encontra. rencontrer. Então Eh bien, il diz, dit, voltarei retournez
para a minha Lá cai, mãe. casa. Ça veut Ele dire, se acha il cherchait dono do corpo da un chef pessoa. col, mon Voltarei para a retourner minha pour la caille, casa, moi. de onde Côté moi saí. sorti. E Moi voltando, retourner, acha a casa moi une caille. limpa, Nettoyer, desocupada, sans varrida, laver, adornada, et enfeitada, affecter, pintada, bon, limpinha. nettoyer. O que ele Qui ça faz? lui fait? O que ele Qui ça lui faz? fait? Ele Lui diz, dit, ele vai pour aller e leva lever consigo avec lui outros l'autre, 7 7 l'esprit espíritos piores do pirate que ele. avant lui. 7 7 demônios l'esprit piores do que ele. pirate passé lui. Isso Ça veut significa dire, que agora Cunha, não é mais il um, pas un seul. mas são C'est 8. 8. Ele mais Il n'est 7 plus piores do que ele. que passé lui. Então são 8 Il y a ces 8 espíritos l'esprit qui entram rentrent naquele dans corpo quoi ça, e habitam habiter ali. là. E Il diz dit Seigneur Jesus, Jésus-Christ dit, e são c'est os últimos dans le dernier atos acte, desse na homem, garçon ça, dessa na vítima, vitesse ça, piores pirate, do que os primeiros. que passe premier. Yo. Assim c'est comme ça, acontecerá viver também a esta Avec geração génération má, mal. disse Du Jesus. Seigneur Jésus-Christ dit. Eh bien, É isso que nós E ça, temos visto. não é. Nós temos nous colocado, mettez, postado nous mettez, testemunhos maravilhosos, maravilhosos, qui bon, maravilhosíssimos, bon, magníficos, bom, que qui mostram montrer, com clareza, mostram montrer, claramente do poder pouvoir, de bon Deus, Dieu. mostram Montrer que realmente exactement, as pessoas saiu, tiveram gagner uma experiência expérience, da cura, na da guérir, na libertação liberté, com Deus. à bon Dieu. Mas isso não Mais c'est ça, ça veut dire, significa necessariamente que elas lui-même, estão il délivre. livres dos Dans mauvais demônios. Por esprit, quê? Porque pour qui isso ça, vai va depender dépendre, da à atitude titre dela de em relação relation, ao reino à de royaume, bon Deus Dieu. que Jesus Jésus oferece. offre-lui. Ele disse, Il dit, olha, se eu regardez, expulso os se moi je pas demônios pour ces pelo mauvais Espírito esprits, de Deus, logo é rapide, chegado até vós o reino voir de royaume, bon Deus. Dieu. Quer Ça veut dizer, dire, não quer ne dizer ça que o veut reino de dire, Deus se royaume, bon Dieu, instala installé na vida dans da la vie, mon pessoa. ça. Non. Quer dizer Ça o veut dire, seguinte, exemple, olha, regardez, eu expulsei, moi você chercher, está sentindo vous sentez bem, bien, você está vous recevez la curado, foi guérir, liberta vous liberté. e tal. Bon, Então, eh bien, é porque o reino parce de que Deus royaume, chegou bon Dieu, até vous você, dites ça va para vous-même, você decidir. quand décider, É você que vai vous-même qui decidir, va não, eu décider, quero. moi, voulez. Ou eu não Ou quero. você não vai ver. Eu quero aceitar Mas Jesus, eu aceita quero Senhor entregar Jesus minha Cristo. vida para Jesus, eu quero Me me batizar, batizar, eu quero me viver ver, dentro vive da disciplina do discipline, reino royaume, bon de Deus, Dieu, eu quero me viver les invite sujeita à ao cette, Espírito laisser esprit, mon Santo, Dieu, eu quero viver les invite, sujeito ao reino de royaume, bon Deus. Dieu, Aí ça sim, c'est ça. Deus Bon Dieu, entra entrer, e faz morada lui était dentro de en dedans você, même, na pessoa dans do mon, Espírito le Saint-Esprit, Santo. mon É Dieu, isso que eu batismo c'est ça com qui o les Espírito fait Santo. dire, baptême dans le Saint-Esprit. Aí a pessoa Moun ça nasce de fait une deuxième novo. fois, Ela nasce il fait do le Espírito Saint-Esprit, Santo. bon Dieu, Ela é batizada baptisé nas dans l'eau. águas e é lui, batizada baptisé com o avec le Espírito Saint-Esprit, Santo. bon Dieu. Então, Eh bien, pronto. oui, Aí ça sim, c'est ça. o reino Royaume, bon de Dieu, Deus se faz fait présent presente na vida dans la vie dela pâle, para sempre, pour le temps, pour l'éternité. desde que Depuis ela lui, continue continuer, vivendo, vivre, sujeitando-se sujeiter, ao reino royaume, de bon Deus, Dieu. à voz de Voir, Deus. bon Dieu. Isso é Ça, extremamente important, importante e glorioso. Bon, Porque Deus parce que bon não Dieu, impõe, pas mettre, Deus mostra bon démontrer, que ele não impõe, il pas ele mettre, não obriga il ninguém pas a entrar no reino pousser dele. pièce pour entrer dans le royaume. Jesus disse, Seigneur buscai Jésus o chercher, reino de royaume, Deus bon em Dieu, primeiro lugar. en place. E para Pour entrar, você entrer, tem que vous besoin mostrar montrer, que vous é. voulez. Olha, Regardez, eu vi moi, aí, là, eu ouvi moi, entendez, dizer dit, que c'est- teve um show on criait, de uma E o mundo, pessoa aí lá, no Rio de dans Janeiro, le Janelle, lá em Copacabana, Copacabana, na praia Na praia. de Copacabana, Copacabana, e teve gente que Tem mundo. viajou do mundo inteiro dans le monde para entier, participar desse participer show dans chose ça, de uma gagara. mon bal. E aí, Lá, as mon pessoas saiu, idolatraram Idolatria. a gagara. pour danser.
ao ponto point yo de di comprar acheter saquinhos sac de areia sab onde côté a Gagá fait esteve. teia. Você acredita Vous connaissez nisso? ça? Você acredita Vous connaissez nisso? ça? Mas é a Son loucura bagay desse qui dans le mundo. monde, As pessoas Moun sa yo pegaram pran, como souvenir souvenir, da Gagá gaga, saquinhos de areia. Sa- Compraram, pagaram sab, yo acheter em dólar. dollar. Quer Ça veut dizer, dire, a mente das você, pessoas moun sa está yo, tão corrompida, tellement mal, tão obscurecida, tellement mal, que a pessoa moun sa yo, não se dá pa bay conta compte, da vida la vie, errada errée, que ela está e a vivre lá. vivendo no nan contexto teste, do reino nan de royaume Deus, bon Dieu, em contra contradição ao reino. a royaume bon Dieu. Isso a gente sabe Ça que é o connaît espírito dans imundo l'esprit le monde? que faz isso. Não, Non. são C'est milhares en de pile espíritos l'esprit le monde imundos que fazem qui fait as moun pessoas sa yo ficarem rete idolatrando idolatrie l'autre pessoas, monde clubes, koubli time de futebol, para de boule, jogadores, jouet de boule, torcendo, tousser, torcendo, morrendo mourir pelos, pour pelos seus clubes pour fanatique, preferidos, morrendo, morrendo, literalmente exactement, morrendo mourir pelos seus clubes pour patatiques yo. e não ganhando Yo pa nada. ganyen nan sa. Mas Mais, vai fazer o yo pa fe quê? ki sa. É a vontade Volonté dele. pali. É a vontade dessas Volonté pessoas. pa moun sa yo, Deus não bon pode Dieu pa kapab impor mette a vontade volonté dele pali em nós. nan nou. Ele coloca Li mette diante de devan nós nou, o reino de royaume bon Deus. Dieu. Porque o reino do Royaume diabo a gente já Satan, sabe. ou o deja que é. kon ki sa li. Mas o reino O de royaume Deus, bon Dieu, não. non. Então se a pessoa Se moun sa vle quer deixar quitter o reino royaume nan le do monde, reino do royaume diabo Satan, e entrar entrer no no reino royaume de mon Deus, Dieu, ela tem que il buscar. vient chercher, Ela tem que de sacrificar. sacrifier. Sacrificar o Sacrifier, eu dela, ele fala, sacrificar o ele eu fala, dela, a vontade volonté do coração, quer, a cobiça consciência do coração quer, dela, que e, indiretamente está la sujeita sujet, ao reino royaume desse dans le mundo, monde. ao reino do Se mundo. royaume ki mal. Você vê que Ué, há versos, avec músicas, musique, e há uma on propaganda violenta propagande, que leva lever as moun sa yo, pessoas a dar ouvido les oreilles, à voz do Vaqueio. coração. A voz do coração vaquer, o coração quer enganador. tromper. O próprio Comme Deus bon Dieu diz, o dit, coração quer, é c'est quer enganoso tromper, e corrupto mal, e li cruel. mal, O coração quer é non, cruel. c'est quer mal. Por isso que Et pour muitos ça, en casamentos pile não dão mariage, certo, pas porque sorti bien, casam marié, pelo coração, ou divorcé. e aí a vida La é vie, inferno, c'est l'enfer. porque o coração Quer, é enganador. c'est quer tromper. Então, Eh bien, o que eu quero que que você ça, moi, je voulais saiba, vous connaître, que você tenha ou même qui ait conscience, é de que o espírito l'esprit, le monde, ele il sai sortit, quando le Jesus Seigneur Jésus-Christ dit, expulsa, poussez, quando Jesus Seigneur liberta Jésus a liberté, pessoa, e a casa fica car a été vide, limpa, nettoyé, ornamentada. na mi-temps. Se a Se moun pessoa não non ocupá-la occupé, com o a reino de royaume, mon Deus, Dieu, então eh bien, o diabo Satan, com outros l'autre, sete cet l'esprit, espíritos, mais plus sete cet l'esprit, espíritos, vem vini, e habita habiter naquela dans casa, casa, pour qui ça? ela está vazia. Parce qu'elle est vide. Mas quando a Mais les moun pessoa sa, está no Dans reino le de royaume, mon Deus, Dieu, quando a les pessoa moun sa, busca chercher, e entra entrer no dans reino le royaume, de mon Deus, Dieu, então eh bien, o reino de royaume, mon Deus, Dieu, o espírito l'esprit, do reino royaume, de mon Deus, que é Dieu, o c'est Espírito le Saint-Esprit, mon Santo, Dieu, o reino de royaume, Deus mon é Dieu, c'est espiritual. l'esprit spirituel, O reino de royaume, mon Deus Dieu, é invisível, invisible, mas o reino mais de royaume, mon Deus é Dieu, palpável son propre, quando você les ou même, entra entrer dans lui-même. Primeira Premier coisa bagage, que o você besoin, tem ou prazer bien no volonté, reino de Deus dans é a royaume, paz, la paix, a alegria, joie, o gozo de estar goûter no dans reino le royaume, de Deus. bon Dieu. É a primeira Premier coisa que você bagage, sente isso, você percebe, ou même où est ça? literalmente, Exactement, você où sente. senti ça? Mas, Mais, para que isso Pour ça, aconteça, arriver, você ou même, tem que tomar vous besoin decisão. prendre décision. Porque Pour que ça, a sua vida é la vie, c'est sua, pas. e Deus respeita Bon Dieu a sua respecter, vontade. volonté, Foi assim que et comme ça qui aconteceu. arrive, Deus bon Dieu, deu bah nous, livre habiter para Adão e pour Eva. Ève. E ele Lui-même,
Yo prefere servir a Satan, voir Satan, a voz de Deus. que voir bon Dieu. Até Jusqu'à mesmo même Satanás, Satan, Lúcifer, Lucifer, fora ele criado criait perfeito. bon. O texto Texto sagrado sagrado diz que ele era Eu perfeito, foi te criado perfeito. Eu perfeito, te perfeito. com Pour me sabedoria, comprendre. para servir Pour servir a a Deus. bon Dieu, Era o principal principal dos ange. anjos. Mas Mais ele lui-même, cobiçou convicé o lugar de dans la Deus. place bon Dieu. E por Et isso peut-être ça, foi il allait au expulso pousser yo, e junto com ensemble avec ele lui, a terça parte. il est parti dans celle là. Por Et isso peut-être os ça, mauvais demônios esprit yo, e Satanás Satan comandam o commandait reino desse o royaume mundo. dans le monde. Em outras On l'autre palavras, parole. quando a Les pessoa mondes ça, não está no Pas reino no royaume de bon Deus, Dieu. ela está no reino do li diabo. dans le royaume Satan, Quando a les mondes pessoa ça, não non está no no reino royaume de bon Deus, Dieu, ela está li dans naturalmente exactement no reino do dans le diabo. royaume Satan. Quer ela goste, Ça lui aimait? queira ou não. Non. Quando a Les mondes pessoa ça, é livre dos délivré du mauvais demônios, esprit, ela fica il était curada, guéri, ela fica il est abençoada, béni, etc. etc. Se Si ela lui-même não non se sujeitar sujeitait à à disciplina, discipline, ordem, commandement, a lei lei, do reino royaume de bon Deus, Dieu, então eh bien, ela vai il va continuar continuer sujeita sujeité a viver à até vivre pior plus do mal que antes qu'avant. de ter sido liberta capable de pela primeira liberter. vez. Que é o que a gente tem Et ça visto nous est demais. en pile. Muita En pile gente monde. assim. Então não Eh se bien, iluda, parle de a minha amiga, mes amis meu moyens. amigo, com a cura, À guérir, com a libertação. liberté, Isso é muito ça bon bom. en pile, Graças grâce a à Deus. Dieu, Jesus curou Jésus 10 guérit leprosos. 10 léproses. Somente C'est um un seul se salvou. qui sauvé. Os outros L'autre 9, 9, quer dizer, Sabe, 99% foi embora. allez, Quis seguir Sabe, sua própria própria vida, vida, quis tomar cuidado da mais sua c'est pour ça própria la vie. Apenas Apenas um um que voltou retourné para pour dire bon Dieu, Jesus merci. e reconhecer Reconnaître como Mon Senhor Seigneur da sua dans la vida. vie. E aí, Et c'est là o que Jesus qui ça disse? Seigneur Jésus qui dit. O que Jesus que ça disse Seigneur para Jésus aquele único que voltou? Ça qui retourné. Il dit comme ça. Vai, Allez, a tua la foi fé te qui salvou. sauve. E a fé La foi, daquele garçon homem ça, foi allez, voltar retourner para agradecer pour dire bon Dieu merci. Jesus e seguir. Il suit. O reino de Royaume bon Deus Dieu, foi apresentado présenté, e ele aceitou accepté, o rei e se il submeteu mettait, e foi salvo. il sauvé. Agora Cunha, os outros l'autre 9 9 foram cuidar de suas Eu posso lá, vidas, viu? é claro que, obviamente, Exactement. se perdeu. Yo perdu. Eu vou colocar Moi, em mettez en texto, test. deixar Ma qui registrado, enregistré, para você pour même ou meditar méditer nesse dans texto. ça. Vou botar os dois Ma mettez textos. deux tests. Quando Jesus Les Jésus disse, dit, se eu expulso si moi os je pousse demônios mauvais pelo esprit, Espírito de l'esprit Deus, mon Dieu, logo rapide, é chegar river, até vós jusqu'à no voir, reino de c'est Deus. l'esprit, É royaume mon Dieu, chegar. Quer river, dizer que ça você veut dire entrou no entrer reino dans le royaume de mon Deus. Dieu. Não quer dizer Ça que veut o dire, reino de royaume mon Deus Dieu, entrou dentro de entrer você. où? Non. O reino de Deus está Royaume mon Dieu disponível disponible para pour você. même. Agora, Cunha. cabe a você Pour dizer, recevoir, eu quero pour parler, me submeter, meter, entregar a sua délivrer la vida vie, e viver de vivre à acordo travers com as leis, leis, os mandamentos, commandements, a direção, direction, a diretriz, directrice, a disciplina, discipline, da palavra la parole de bon Deus, Dieu, a disciplina do discipline, reino de royaume Deus, bon Dieu, ou não, non, soit non, vai depender va dépendre de você. vous-même. Entendeu? Vous entendez? Graças Grâce a à Dieu. Deus Bon Dieu abençoe bénit a nous todos. toutes. E até Jusqu'à amanhã. nous, Seigneur Jésus-Christ. Graças a Deus. Grâce à Dieu.